Salve pessoal, sou Dudu Cardoso, esse é o projeto Estudando no Palco, um projeto aqui que vão rolar 4 aulas de guitarra, onde eu vou passar para vocês um pouco da minha experiência, né? A fim de ajudar vocês tanto na vida profissional, como músico profissional, e também como um instrumento de hobby. Vamos tentar passar um monte de matérias assim, em formato de live mesmo, falando da maneira mais natural possível, né? Eu sou Dudu Cardoso, sou músico aqui da cidade de Canoas, né, próximo de Porto Alegre, falando um pouquinho sobre meu histórico, meu currículo na música. Eu toco guitarra desde os meus 12 anos, né? Isso já fazem mais de 20. E a minha formação, ela não é acadêmica, assim, não é universitária, mas ela sempre foi com grandes professores. Meus primeiros professores eram da área do metal e tudo mais. Gostavam de Yngwie Malmsteen e Pantera, essas coisas, e eu sempre fui um cara mais da guitarra popular, gostava de MPB, já gostava de Tim Maia, de Djavan, essas coisas. Ainda não escutava as bossas, mas sempre tive uma caída mais pra esse tipo de guitarra, apesar de ser um cara mega fã do Slash, assim, né? Então tinha essa vertente rock também, que era uma vertente que estava em alta nessa minha época aí, de que eu iniciei os estudos, então tive alta influência sobre isso também. Não me alongando muito, porque não é esse o foco do projeto, eu vou começar falando então sobre o instrumento, a guitarra, né? Hoje aqui para essa aula eu estou usando uma guitarra acústica. Eu considero essa uma guitarra acústica mesmo porque existem, para mim, né, tem a guitarra elétrica, né, aquela que a gente está acostumado a ver nas bandas de rock, a Fender Zone, a Gibson, aquelas guitarras maciças, né, que a gente vê, AC/DC, Guns N' Roses, diversas bandas. Aquelas guitarras semi-acústicas, que são guitarras bem parecidas com essas, só que elas têm um bloco geralmente de Magnum dentro dela, que faz com que ela fique mais prática na questão da captação, ela não realimenta também, é um instrumento bacana. Esse aqui é um instrumento, é uma guitarra acústica, né? É um instrumento que a gente viu mais assim, sendo usado em estilos tipo blues, no jazz. Ela é mais parecida com as primeiras guitarras, assim, digamos, né? Logo depois que rolou esse lance do violão e surgiram as guitarras, ela começou nesse modelo aqui, né? Que é uma guitarra que ela é oca por dentro e tal. Não sei se consigo mostrar aqui pra vocês. Ela não tem nenhum bloco de madeira por dentro. Uma guitarra acústica, eu gosto. Gosto bastante dela. Então, falando sobre a guitarra. Aqui a gente tem o corpo da guitarra, né? Essa parte maior zona aqui. O braço da guitarra aqui, que é onde a gente usa, né? Onde a gente posiciona a nossa mão esquerda. A mão da guitarra, ou alguns chamam de cabeça também da guitarra, eu chamo de mão da guitarra. As tarraxas, que é onde, né, a gente posiciona as cordas aqui da ponte, que é essa parte aqui, a ponte da guitarra, até as tarraxas, né? Que é essa outra parte aqui. Então, aqui é onde as cordas ficam posicionadas. As tarraxas a gente usa para afinar a guitarra. O que mais que tem? Não vou usar essa guitarra em todas as aulas, tá? Pra gente poder diferenciar uma guitarra da outra. Numa próxima aula, talvez eu use a Fender, a Stratocaster, ou na terceira aula, enfim. Aqui os potenciômetros da guitarra, onde a gente vê a questão do volume dela, né? Que eu zerei eles. Então, ó, abre os volumes. Os
potenciômetros dos volumes. Esses outros dois que tem aqui atrás são de tom, né? Eles fecham o som da guitarra e abrem. Ó, som bem fechadinho, grave. Já aproveitando para dizer o que é grave e agudo. Isso é um som grave, um som fechado, a gente costuma chamar, né? Abrimos os potenciômetros, os de trás. Ó, o som já abre um pouco, fica mais agudo, mais aberto. Então, o que acontece? O que esses botões, o que esses potenciômetros estão controlando? Eles estão controlando essas duas peças aqui que são os captadores. O que são os captadores? É como se fossem os microfones da guitarra, né? Então, temos dois captadores aqui. O captador do braço, que a gente chama, porque ele está mais próximo do braço da guitarra. O captador da ponte, está mais próximo da ponte. O que acontece? Esse primeiro botão aqui de cima, ele está controlando o volume desse captador. Esse outro botão está controlando o tom desse captador. Também chamado de potenciômetro, né? Mais correto. Esse potenciômetro de baixo está controlando o volume desse captador de trás aqui. E esse outro está controlando o tom desse captador de trás. Então aqui a gente consegue fazer várias combinações, né? De usar esse captador com mais volume, com menos volume. Esse captador com mais volume, menos volume. Porque o captador da ponte, ele vai ter um som menos encorpado, porém com mais ganho, né? Já o captador do braço, ele vai ter aquele som mais gordo, assim. Então a gente vai conseguir ter várias combinações. Coisas que a gente vai aprendendo com a experiência, com o tempo, mas que já vale a pena serem comentadas, assim, pra gente já começar a prestar atenção. Quando vê os vídeos, os shows das bandas que a gente gosta, perceber que os caras mexem nos botões toda hora e o som muda, já vale a pena pra começar a ter esse tipo de percepção. Aqui a chave seletora, essa chave seletora aqui, ela tem 3 posições, né? Na posição de cima, eu fico somente com o som desse captador da ponte, como eu falei já antes. Esse captador, ele é um som mais gordo, mais encorpado, né? Na posição do meio aqui, ó, a gente une os dois captadores. Eu tô com o volume meio alto aqui. A gente une o som dos dois captadores. E aqui na posição de baixo a gente tem somente o captador da ponte, olha. Olha a diferença, né? Um captador com som bem mais agudo, mais magro assim, mas porém com mais ganho, né? Olha esse. Né? Vou botar ele mais alto. Mais gordo, ó. Mais magro. Mais gordo. A gente vai acabar usando ele, essa chave, em todas as posições, porque dependendo do som, do estilo de som que a gente tocar, da proposta que a gente tem de sonoridade, a gente vai ter que usar cada um deles. Acho que sobre a guitarra, assim, né, o mais básico é isso. Aqui temos um escudo, para não arranhar, né, porque quando pega a palheta, se não arranha mesmo o instrumento, é uma coisa meio de defesa da parada toda. Sobre o braço aqui, o braço daí já começa a ser mais interessante, mais importante. A gente tem a escala da guitarra aqui, ó. É essa parte, o braço é toda essa peça, né? Toda essa peça, mesmo a parte de trás, toda essa peça é o braço. Mas aqui na frente é a escala. Então, nessa escala aqui a gente tem as casas, que a maioria das pessoas que querem tocar guitarra já manjam sobre isso, já ouviram falar. As casas, e aqui temos as marcações, né, para que a gente não possa se perder. Começa pelas casas ímpares, 1, 3, 5, 7, 9. Depois onde oitava, a gente vai ouvir falar sobre isso em breve. Onde oitavam as notas da guitarra, 12, 15, 17, 19, 21. Essa minha guitarra aqui, eu consigo usar ela até a casa 22. É uma escala média, né? Média, tem guitarras que vão mais 24 casas, e também tem outras que vão menos, né? A 21, por exemplo, a Strato. Essas pecinhas que dividem as casas, elas são os trastes. Essas pecinhas meio metálicas aqui, elas dividem, né? Para que a gente não tenha um instrumento como aqueles de orquestra, os instrumentos eruditos. Vocês podem ver, por exemplo, violino, violoncelo,
são instrumentos que não tem as casas, são instrumentos que trabalham com microtons, coisas que a gente vai vendo durante as aulas, mas já vale a pena se interessar sobre isso, pesquisar. São instrumentos que trabalham com microtons. No nosso instrumento, que é chamado de instrumento também com escala temperada, a gente tem definido. Então, desde aqui do início da casa até aqui o finalzinho dela vai sair o mesmo som. Se eu apertar lá no final ou aqui, o mesmo som. Ou seja, esses trastes fazem com que o som das casas fiquem definidos, certo? Se fosse um instrumento erudito desses, sem as casas, se a gente tocasse bem num cantinho, aqui sairia um som, se a gente tocasse mais pra cá, sairia outro. Eles trabalham com microtons. A escala da guitarra, ela trabalha em semitons, e aí a coisa já começa a ficar interessante. O que são semitons? Como é que a gente vai chegar nos semitons? A gente vai ter que saber sobre notas e sobre, pra gente depois poder aprender sobre intervalos. O que é tom? O que é semitom? O que a gente aprendeu sobre música? Desde pequeno a gente ouve lá dó, ré, mi, fá, dó, ré. Quais são as notas musicais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, os que dizem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, por quê? Dó, como eu falei antes, oitava. Quando a gente passa por todas as notas e chega, né, na primeira nota novamente, passou pelas 7 notas, chegou na primeira de novo, a oitava, né? Que é aquele lance de ser o mesmo som, só que mais agudo, né? Essa nota é um dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. É outro dó, né? Dó mais agudo. Então, a oitava das notas. Quando a gente repete todas as notas, passa por todas as notas e chega na primeira repetição, a gente oitavou a primeira nota. Por quê? Porque temos 7 notas musicais, né, naturais. Certo? Vamos falar um pouco sobre nomenclatura, tanto das notas quanto dos acordes. Vocês estão vendo que esse curso eu estou tentando puxar desde o básico, né, para noção de teoria musical, e a gente vai chegar na prática também, voltando para o lado da guitarra. Esses exercícios, essa parada toda que eu estou mostrando para vocês, a gente pode trazer também para o violão, certo? No violão funciona igual, tem a escala igual, o corpo igual, o braço igual. O que acontece é que nos violões tradicionais, assim, que a gente compra, os totalmente acústicos, eles não têm os captadores, né? Então a gente não vai ter os captadores porque o som sai deles mesmo, tem a boca do violão ali e tudo mais. Mas, enfim, a parte, assim, a teoria é a mesma, tá? Então a gente pode aplicar essa parada toda pro violão também. Falando um pouco sobre as notas, a gente vai precisar saber sobre a nomenclatura, assim, a simbologia das notas, né? Que fica naquele lance de tipo dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Mas eu abro os livros. É bom, né? Agora todo mundo já sabe que eu sou gaúcho também. Inclusive, dando uma pausa aqui, eu quero falar que eu já saí atropelando tudo, né? Depois do tema, eu quero falar que esse projeto Estudando no Palco é um projeto financiado pela Lei Aldir Blanc, aqui da Prefeitura de Canoas, do Rio Grande do Sul. Por isso que vai sair uns bases, assim, às vezes. Voltando, a nomenclatura, né, das notas dos acordes, pode ver que todo músico, todo pessoal que quer manjar de música, que quer aprender música, geralmente compra uma revista com cifras, né, na banca. Tipo, quero aprender a tocar violão, né? Então vamos ver as cifras, aí chega lá, mas não tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, tem as letras, né? A, B, C, D, E, F, G. Então, essas letras, elas significam, elas representam as notas, tá? Como a gente aprendeu dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, isso é uma coisa que complica um pouco. Por quê? Porque o dó não é o A, né? O dó é o C, o ré é o D, a ordem segue por aí. Dó é C, ré, é D, mi, é E. Isso fica muito difícil de a gente decorar pensando em dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, o que eu vou ensinar? Meu primeiro pensamento, assim, meu primeiro exercício para vocês é que vocês parem de pensar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Vamos pensar nessa ordem toda, mas começando pelo lá. E isso não é difícil. A gente faz lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Certo? Então a gente bota o lá, si e depois começa como a gente aprendeu a vida toda. Dó, ré, mi, fá, sol. Parando no sol. Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Assim a gente vai conseguir
entender e decorar mais fácil. Eu gostaria que todo mundo que estivesse olhando esse vídeo tivesse interessado nessa matéria, se pudesse pegar um caderno, né, para anotar, de repente é bastante interessante. Então, o Lá é o A, o Si é o B, e depois começamos naquela ordem. Dó é o C, o Ré é o D, o Mi é o E, o F é o Fá, isso é fácil já de ter como noção, né? O F, Fá, começa com F, né? E o G é o Sol. Então, às vezes, o cara decorando que o Dó é o C, que o Lá é o A, porque é o primeiro, e que o F é o Fá, fica mais fácil, né? Se perguntar, mas e o Sol? Pô, o Sol vem depois do Fá, então se o Fá é o F, o Sol é o G, né? Se o A é o Lá, o Si, que vem logo após o Lá, é o B. O Dó é o C, né? A gente sabe que não começa pelo Dó, o Dó é o C. Então, logo o Ré é o D e o Mi é o E. Eu sugiro que vocês pensem assim. Foi a forma que eu achei mais fácil de decorar, tá? Então, isso é muito básico. A gente vai precisar decorar isso. Acho que é a primeira coisa que a gente precisa decorar quando vai estudar música, essa simbologia das notas. Vai servir também para os acordes. O acorde de Sol vai ser representado pelo G. O acorde de Lá vai ser representado pelo A. Tá. E o que é acorde, o que é nota, né? Uma nota significa, tipo, só uma nota sozinha, né? Uma nota sozinha, tipo, toquei esse Lá aqui sozinho, ó. Lá, Si, Ré, Mi. O que são acordes? Sucessão de notas simultâneas, né? Quando a gente toca mais de uma nota ao mesmo tempo, acordes. Quando a gente toca apenas uma nota, nota mesmo. Com as notas, então, a gente forma melodias. Né? Formamos melodias. A gente também pode harmonizar essas melodias usando duas notas, que aí a gente diz que está tocando intervalos, certo? Quando a gente toca duas notas simultâneas, numa linguagem mais ortodoxa da música, ainda a gente não está tocando acordes, tá? Às vezes no rock, assim, dentro de uma linguagem rock, onde rola aqueles acordes com duas notas só. Eu, particularmente, não chamo isso de acorde, né? Tem muita gente que chama de power chord, né? Cabível. Mas quando a gente toca duas notas, apenas duas notas simultâneas, a gente está tocando intervalos, né? Então a gente pode... Daí quando a gente toca esses intervalos, a gente harmoniza essa melodia. Voltando, falei que quando a gente toca várias notas, né? Uma por vez, a gente está formando melodias. Então aqui a gente está harmonizando essa melodia. Né? Harmonizamos. A gente ainda não tocou acordes, certo? Agora, quando a gente passar de duas notas simultâneas, a gente estiver tocando três notas simultâneas, aí a gente já tá tocando acordes, né? Os acordes: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó de novo. Então aí os acordes, eles montam harmonias, certo? Quando a gente toca os acordes juntando com ritmos, né? Toca um acorde, em seguida eu toco outro. Isso é uma harmonia em Sol maior, né? Então os acordes montam harmonias, as notas formam melodias, e daí o que falta? Qual é o terceiro elemento que falta para que a gente
possa dizer que está fazendo música é o ritmo, né? O ritmo é o que a gente acaba fazendo com a nossa mão direita, certo? Então, o ritmo a gente monta com a nossa mão direita, é ela que dá o ritmo da música. Pode ver, né, que se eu montar os acordes com a mão esquerda e não trabalhar a mão direita não sai nada. Também se eu montar a melodia aqui sem a mão direita não funciona, né? Então, a nossa mão direita no nosso instrumento de cordas, aqui no caso da guitarra, é o que dá o ritmo. A união de ritmo, melodia e harmonia a gente pode se chamar de música. Sem esses três elementos, de uma maneira formal, não existe música. Então por isso tem essas discussões todas sobre alguns estilos que o pessoal diz, mas isso não é música. Às vezes esse pessoal seguindo esses conhecimentos assim realmente estão corretos, né? A gente pode misturar melodias com harmonias, né? Tipo assim, tocar a harmonia da música, mas junto tocar a melodia. Harmonizar elas. Né? Então, nosso instrumento é um instrumento bem completo, assim. Todos os instrumentos são de mesma forma importante, né, para música, mas eu considero a guitarra um instrumento bem completo, assim. O piano também é um instrumento bem completo, porque daí tu consegue usar mais notas, né, tu consegue trabalhar com todos os dedos ali nas teclas, mas mesmo assim a guitarra ganha numas coisas técnicas. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas de guitarra, que é tipo, né, poder dar um bend, que é esse lance de tu palhetar, porque temos uma palheta onde a gente, né, toca com ela nas cordas, né? O que é isso que eu tô fazendo? Que eu tô levantando a corda, um bend, né? O bend é um som assim que a gente sempre diz que dá um sentimento para um solo de guitarra. Né? Vou fazer de novo essa frase porque eu errei a palhetada. Então o bend é uma técnica que a gente sempre diz que traz aquele sentimento para um solo de guitarra, né? Isso é uma coisa que a gente não consegue fazer no piano, né? Isso é uma coisa legal. O release é o contrário do bend, é quando a gente sobe a corda, mas palheta ela quando ela tá lá em cima e desce. Né? Então o bend quando sobe, o release quando a gente desce, certo? Outras técnicas de guitarra, os ligados são formados por hammer-ons e pull-offs. O que é o hammer-on? Hammer mesmo, que vem de martelo, de martelar. Então o hammer vem quando a gente toca uma nota e martela a outra, né? Por exemplo, aqui eu tô na quinta casa da terceira corda, com o meu dedo aqui já, né, fixado. E daí eu toco e martelo a sétima casa aqui com o dedo 3, ó. Isso é um hammer. Pull-off quando a gente toca hammer-on, né, o ligado. E o pull-off quando a gente desliga, que daí a gente já deixa um dedo aqui, por exemplo, na sétima casa, e já deixa o outro na quinta casa, os dois na mesma corda, aqui no caso na terceira corda. A gente puxa, toca a palheta e puxa um pro outro. Desliga. A gente pode fazer os dois juntos também. Isso é uma outra técnica básica da guitarra. Palhetada. Quando a gente palheta para baixo e para cima, quem já estudou um pouquinho, um mínimo de guitarra ou de violão, sabe que vem aqueles primeiros exercícios
Né? Então, são exercícios de palhetada alternada. Então, quando a gente palhetar, tocar com a palheta para baixo da corda e depois para cima, a gente está trabalhando palhetada alternada. Certo? Palhetada alternada. Um monte de informação que eu tô jogando pra vocês. Daqui a pouco a gente vai organizar tudo isso, tá? Daqui a pouco, na próxima aula, a gente começa a organizar tudo isso. A gente ainda tem mais tempinho, né, nessa primeira aula. Palhetada sweep. O que eu fiz? Tô praticando uns arpejos aqui. Arpejos são... Eu tô tocando sequência de intervalos de terça. Arpejos, tá, enfim, palhetada sweep. É quando eu toco aqui, ó, somente pra baixo a palheta, ó. Pra baixo, palhetei pra baixo, novo, pra baixo, novo, pra baixo, novo, pra baixo, novo. Agora eu faço o pull off e começo a palhetar pra cima. Palhetada sweep. Certo? Então, palhetada alternada, palhetada sweep. Aprendemos um pouco o que é um acorde, o que é uma melodia, o que é um ritmo, o que é uma harmonia. Vou passar um exercício para finalizar aqui, que a gente já está estourando o tempo dessa primeira aula, né? O primeiro exercício a gente não vai fugir, vai ser aquele primeiro que todo mundo aprende, porque essa aula é tanto para... Ela vai se desenvolver a ponto de servir para quem já tem um breve conhecimento sobre o instrumento, mas ela também é para quem quer iniciar no instrumento. Então a gente vai pegar da primeira até a quarta corda e usar os 4 dedos da mão esquerda. Corda 1, dedo 1, corda 2, aliás, corda 1, dedo 1, casa 2, dedo 2, casa 3, dedo 3, casa 4, dedo 4. Eu falei corda 1 ou falei corda 6? Parêntese aí. As cordas da guitarra, elas vão de baixo para cima, certo? De baixo para cima. Então a primeira corda é a de baixo. Primeira é de baixo, vai subindo. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, certo? Então eu tô fazendo esse exercício na sexta corda para ser um pouco mais difícil, para já trabalhar melhor esse movimento. Tá? Palhetada alternada, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Dedos 1, 2, 3 e 4, tudo na mesma corda. Depois que tu conseguir fazer isso, né? Você. Daí, vão arriscando nas próximas cordas. Faz na quinta, na sexta, na quinta, na quarta, na terceira, segunda, primeira. Depois disso, brinca com isso. Faz na sexta, faz na quarta, faz na quinta, faz na terceira. Entende? Faz na quarta, faz na segunda, na terceira, na primeira. Depois que fixar isso, vou fazer até mais devagar. Na sexta, na quarta, na quinta, na terceira, na quarta, na segunda, na terceira, na primeira. Mascou ali, né? Vamos de novo. Certo? Depois disso, então, finalizando essa primeira aula, a gente vai fazer esse movimento um pouco ao contrário. Vamos começar pelo dedo 4, trabalhar ele legal, ó. Lá pela sexta corda. Né? Começamos pelo dedo 4 e vamos até o dedo 1. Sempre com palhetada alternada. E a mesma coisa, faz na sexta corda, faz na quarta corda, na quinta. Mascou, vamos de novo. Certo? Com isso a gente finaliza essa nossa primeira aula. A gente vai acabar desenvolvendo assuntos
mais complexos, de um nível maior nas próximas aulas, mas esse seria um básico, assim, para quem está iniciando no instrumento. E a gente vai prosseguir aqui no próximo capítulo, na próxima aula. Queria pedir para todo mundo que se interessou, que quer saber mais sobre escalas, que a gente vai falar sobre intervalos, que se inscreva aqui no canal do No Palco. Eu não sei por onde você está vendo esse vídeo, mas essas aulas elas estão completas na íntegra no canal do No Palco. Relembrando, esse é um projeto financiado pela Lei Aldir Blanc, da Prefeitura de Canoas. E é isso aí, vamos prosseguir no próximo episódio. Sou Dudu Cardoso, foi um prazer estar aqui com vocês e nos falamos no próximo episódio, certo?